Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Como sempre, neste horário, neste dia, nos encontramos para a discussão, melhor, o diálogo entre algum texto bíblico e, naturalmente, a sua explicação, num nível relativamente alto, como costumo fazer aqui na Rede Vida de Televisão. Padre Anselmo tem a palavra e o assunto foi você que quis trazer aqui para hoje. A você, caro amigo e irmão que nos acompanha através da Rede Vida de Televisão, tenham todos um bom dia e desde já um bom domingo e uma boa semana. Como bem nos falou o Padre Fernando, faz algumas semanas, para não dizer meses, que o Padre Fernando aqui conosco e com você que nos acompanha da sua casa, através da Rede Vida, juntos já pensamos e meditamos muitos temas de caráter introdutório sobre as Sagradas Escrituras. Lembremo-nos, foram vários: inspiração, canonicidade, gêneros literários. E hoje nós quereríamos dar continuidade à nossa conversa, falando um pouquinho sobre a diferença e também a semelhança entre exegese e teologia. Pois não. Então, reiteradas vezes... Sim. O senhor quer que eu introduza? Não, introduz. Reiteradas vezes, eu e você, todos nós, quando vamos à igreja, já ouvimos muitas vezes o padre, o catequista e até o bispo falar esta palavra, teologia. Inúmeras dioceses espalhadas pelo nosso Brasil, sempre de vez em vez, levanta-se com o afã de promover para os fiéis leigos um curso chamado de teologia. Nós sabemos que todo candidato a padre, popularmente falando, precisa fazer um curso de teologia. Nada melhor que um padre, irmão experimentado na vida e na doutrina do que o Padre Fernando, para falar para nós o que é a teologia e que proveito nós podemos tirar desta ciência para entender o texto bíblico. Bem, a pergunta é ampla e a resposta não pode ser dada em 3 palavras. Teologia, como o nome indica, é um estudo sobre Deus. Mas como podemos estudar Deus? Claro, se supõe em primeiro lugar a fé. Se supõe em primeiro lugar que aquela pessoa creia em Deus. Não há sentido para um ateu fazer teologia. Agora, a pessoa que crê em Deus pode ter diversos níveis de crença. As crianças de primeira comunhão, com os seus 7, 8, 9 anos de idade, recebem normalmente um primeiro catecismo. Por que não chamá-lo primeira teologia também? É o primeiro contato que essas crianças têm com Deus. Mas não basta a oração? Não, eu diria não basta a oração. Nós somos racionais, nós somos animais racionais e a nossa racionalidade exige a compreensão, quanto possível, de Deus e do seu mistério. Mas surge logo a objeção: Deus é inefável,
Deus é inenarrável, Deus é transcendente, Deus está acima de qualquer pensamento nosso. Como podemos falar então de Deus? Quem jamais viu a Deus neste mundo, a ponto de poder dizer-nos como Ele é? Isto não seria possível, não poderia acontecer de jeito nenhum se o próprio Deus não tivesse, na tradição judaico-cristã, descido até nós e inspirado autores para transmitir a sua palavra. Nós não fazemos teologia especulando sobre Deus, especulando sobre o mistério de Deus. Isto nos é absolutamente impossível. Nós fazemos teologia debruçando-nos de maneira real, de maneira concreta, para quem é adulto, de maneira racional, profunda, sobre a revelação de Deus. Nós podemos falar de Deus desde que conheçamos a realidade de Deus, ou, dito com outras palavras, a revelação de Deus. Conhecida a revelação, nós podemos estudá-la. E estudar teologia nada mais é do que compreender as relações profundas e harmônicas que existem entre o mistério de Deus, ainda que seja inefável, e a nossa inteligência, não fazendo de um mistério um segundo mistério, não o elevando à segunda potência. A revelação de Deus não é, digamos, plenamente racional, no sentido que a entendemos por completo, mas também não é irracional. Digamos que ela é suprarracional. E enquanto podemos, nós fazemos teologia que tem como objeto Deus, mas o estudo é humano, a teologia é humana. A teologia pode trazer eventuais erros ou coisas desconexas. De qualquer maneira, é um estudo profundo que se faz, tanto quanto possível, sobre a revelação ou o dado revelado de Deus. E a partir daí, é claro, se tenta ajustar todas as peças da revelação a ponto de dar um mosaico bonito, um mosaico completo, um mosaico crível, um mosaico que possa ser aceito não só do especialista, mas também do grande público, sobretudo aqueles adultos interessados em se debruçarem sobre a revelação de Deus. No seu conceito, padre, sobre teologia, o senhor falou que a teologia, enquanto estudo sobre Deus, ela requer, me parece, duas coisas. A primeira, uma reflexão apurada, o que implica o intelecto humano. E a segunda, a atitude criatural de todo e cada ser humano de prostrar-se perante Deus. Porém, quando nós olhamos o nosso povo, o que vemos reiteradas vezes é como que uma bipartição, ou seja, muitos buscam Deus apenas com os joelhos, com a oração. Outros querem fazer, no entanto, apenas pelo intelecto. Como fazer para que o cristão leigo nos tempos atuais encontre esse meio termo? Usar o intelecto
é sempre fundamental. Nós somos, repito, animais que pensam, animais racionais, e não podemos tirar a razão. Só que o objeto que estudamos com a nossa razão é um objeto que transcende esse mesmo estudo, esta sistematização, de maneira inefável, de maneira infinita. Portanto, nós temos, em primeiro lugar, que crer. Em segundo lugar, debruçar-nos sobre o objeto da revelação proposto pela palavra de Deus e pela sagrada tradição, e aí realizarmos um estudo que pode ser falível, porque a teologia não é feita por pessoas nem por sacerdotes infalíveis. Nós estamos no final do primeiro bloco, vamos fazer um intervalo e voltamos a seguir.